O mesmo raciocínio se aplica para o uso do sistema tributário atual para a política de desenvolvimento regional. Como eu falei, os incentivos, os benefícios de ICMS e de alguns tributos federais que são concedidos para fazer desenvolvimento regional, neste modelo seriam substituídos pela alocação de recursos da União para a política de desenvolvimento regional. Ou seja, a ideia é substituir um modelo ineficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional, que é a concessão de benefícios fiscais, que, por um lado, reduz pouco a desigualdade regional, porque todos os estados do país dão benefícios fiscais, e, por outro lado, gera muitas distorções econômicas, por um modelo eficiente, que é a transferência de recursos para que os estados possam fazer políticas de desenvolvimento regional explorando as suas vocações. Então, em vez de você alocar dinheiro para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para o estado, você aloca dinheiro para explorar a vocação do estado com um impacto muito maior do ponto de vista de geração de emprego e de renda naquele estado menos desenvolvido do país e com um custo muito menor para a sociedade. Ou seja, dentro da mudança que está sendo proposta, a ideia é substituir mecanismos ineficientes de fazer política pública social e regional por instrumentos eficientes de fazer política pública social e regional, com resultados melhores em termos de melhoria da distribuição de renda e desenvolvimento regional e com um custo menor para a sociedade. Bom, um outro ponto importante dentro do modelo que está sendo proposto é a manutenção da autonomia para que os entes federados, a União, os estados e os municípios possam fixar a alíquota correspondente à sua parcela do imposto. Lembrando, o IBS é um imposto só para o contribuinte, mas ele é formado por 3 partes, um imposto federal, um imposto estadual e um imposto municipal. E o que nós estamos falando é que a União, os estados e municípios vão ter autonomia para fixar a sua alíquota do imposto. Se eles precisarem de mais receita, eles sobem a alíquota. Se eles precisarem de menos receita e quiserem beneficiar o seu consumidor, eles baixam a alíquota. Como é que esse modelo vai funcionar? Esse modelo vai funcionar da seguinte forma. Existe uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que é a alíquota que repõe a receita atual dos 3 tributos de todos os tributos que estão sendo substituídos pelo IBS. Então, portanto, tem uma alíquota de referência federal, que é a alíquota que repõe a receita do PIS, COFINS e do IPI. Uma alíquota de referência estadual, que é aquela que repõe a receita do conjunto do ICMS de todos os estados da federação, e uma alíquota municipal, que é a que repõe a receita do conjunto dos municípios do país. Portanto, como é que funcionaria o modelo? O modelo funciona da seguinte forma. Em cada um dos anos da transição, você fixa qual é a alíquota de referência federal, estadual, municipal. Se a União, o Estado ou o município não publicar uma lei dizendo que a alíquota dele é diferente dessa alíquota de referência, superior ou inferior, vale a alíquota de referência. Tá certo? Ou seja, é aquela que mantém a carga tributária atual. Se a União, o Estado ou o município quiser fixar a sua alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência, isso pode ser feito por lei, que tem que ser aprovada no máximo até o fim de setembro do ano anterior, a entrada em vigor dessa nova alíquota, e essa alíquota de referência que vai valer. Agora, a gente tem que entender que esse é um imposto sobre consumo. Se ele é um imposto sobre consumo, isto significa que, se você aumentar a alíquota de imposto em 1% num estado, os preços ao consumidor daquele estado vão subir 1%. E o consumidor é o eleitor. E ele vai saber se aquele aumento de imposto que ele está pagando está sendo bem aplicado ou se não está sendo bem aplicado. É uma decisão que ele vai ter que fazer. Tá certo? Isso é muito claro e muito transparente. Ou seja, são impostos extremamente transparentes para os consumidores. Outro ponto importante. Nas transações interestaduais e intermunicipais, aplica-se sempre a alíquota do destino. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma venda de São Paulo para o Rio de Janeiro, a alíquota que vai ser aplicada nessa operação é a soma da alíquota federal com a alíquota do Estado do Rio de Janeiro com a alíquota do município do Rio de Janeiro. Isso não é complicado, é apenas uma tabela. Normalmente, você digita lá o CNPJ da empresa, você já tem o endereço dela, você já sabe qual alíquota vai ser aplicada. Se for uma venda para consumidor final, que vai ter uma entrega física, você digita o CEP e automaticamente você já sabe qual alíquota que vai ter que ser aplicada naquela operação. Nessa operação, aplica-se a alíquota de destino e o imposto pertence ao Estado, a parcela estadual ao Estado de destino, a parcela municipal ao município de destino.
Agora, quando eu migro da distribuição atual da receita para essa distribuição pelo destino, você tem estados que vão aumentar a sua participação no bolo total e outros que vão diminuir, e municípios que vão aumentar a sua participação no bolo total e outros que vão diminuir. E isso gera um problema de impacto sobre a receita dos estados, dos municípios. Como é que nós estamos lidando com esse efeito de redistribuição da receita entre estados e municípios? Nós estamos propondo uma transição extremamente longa, de 50 anos, que não tem nenhuma relevância para os contribuintes. O sistema tributário muda em 10 anos. Mas como o dinheiro é arrecadado numa conta centralizadora, na distribuição dos recursos dessa conta centralizadora, nós estamos propondo uma transição em 50 anos. Como é que funcionaria essa transição? Nos primeiros 20 anos, contados a partir do momento em que eu comecei a reduzir a alíquota do ICMS e do ISS, o montante de receita correspondente à redução da receita de ICMS, no caso de um estado, em cada um dos anos, corrigido pela inflação, está garantido. Esse está garantido. Ou seja, durante 20 anos, você garante para os estados que a receita que eles têm atualmente, corrigida pela inflação, está garantida. Apenas a variação real da receita, ou seja, se a economia estiver crescendo, o aumento da receita, porque o IBS arrecada mais do que a mera reposição da inflação, é que vai ser distribuído pelo princípio do destino. E aí, a partir dos 30 anos subsequentes, essa parcela que repõe a receita atual vai sendo progressivamente reduzida e a parcela que distribui a receita pelo destino vai sendo progressivamente elevada. Então, no final de 50 anos de transição, você chega na distribuição plena da arrecadação do IBS pelo destino. Aí eles vão dizer, bom, mas ainda assim tem ganhadores e perdedores. Na verdade, não necessariamente. Eu vou dar um exemplo aqui nesse gráfico sobre como é que funcionaria esse efeito. Isso aqui é o exemplo de um estado que perderia 10% da receita de ICMS com a transição para o destino. Ou seja, da tributação atual, que é na produção, para a tributação no consumo. Como a transição para os estados e municípios é em 8 anos ele perderia 10% da arrecadação. Nesse gráfico, a linha amarela pontilhada é o quanto ele arrecadaria de ICMS. A linha azul é o quanto ele arrecadaria de IBS se não houvesse esse modelo de compensação que a gente está propondo. Ou seja, em 8 anos ele perderia 10% da receita. Com o modelo de transição que nós estamos propondo, nós teríamos essa linha laranja. E por essa linha laranja, em 10 anos, esse estado perdedor, ele perderia menos de 1% da arrecadação dele em relação ao que ele arrecadaria de ICMS. Agora, tudo isso supondo que a mudança não tem efeito sobre o crescimento. Agora, toda mudança que está sendo proposta para o sistema tributário tem um efeito extremamente positivo sobre o crescimento. Se a gente colocar uma hipótese conservadora de impacto sobre o crescimento, decorrente da mudança do IBS, nós teríamos a situação dessa linha cinza. Ou seja, aquele estado que potencialmente perderia em 8 anos 10% da receita dele, com a compensação e com o efeito positivo sobre o crescimento, na verdade, ele ganha receita e não perde. Ou seja, na prática, considerando o impacto positivo sobre as receitas dos entes federados, decorrente da mudança que está sendo proposta, na prática, praticamente nenhum ente da federação, nenhum estado, nenhum município, de fato vai ser prejudicado pela mudança. Vão ter uns que vão ganhar mais, tem uns que vão ganhar menos, mas em relação à manutenção do sistema atual, praticamente todos os estados e todos os municípios acabarão sendo beneficiados pela mudança que está sendo proposta.